Daniel você já sabe, mas eu vou só contextualizar para caso tenha alguém aqui que esteja ouvindo falar da história de Daniel pela primeira vez. Daniel é aquele que foi capturado para o maior cativeiro que Israel já viveu, o cativeiro babilônico. Profetas como o profeta Jeremias são profetas que Deus levantou a fim de redaguir, de corrigir, para que o povo de Israel que estava no pecado da idolatria, enfim, se arrependesse, se convertesse e não tivesse necessidade de passar por esse cativeiro. Depois do Holocausto, e aí eu já estou falando de tempos modernos, quando eu falo do Holocausto, estou falando de Hitler, enfim, até esse chegar, o cativeiro babilônico foi o pior cativeiro e o pior momento de toda a vida e trajetória do povo de Deus, do povo de Israel. Daniel estava entre esses cativos, os cativos de Judá. Ele era tido como um príncipe entre aqueles que estavam em Judá. Ele era um estudioso, ele vinha de uma estirpe elevada. E por isso ele teve um tratamento diferenciado. Eu vou tirar aqui agora um parêntese para falar somente aos jovens. Estuda, porque até a prova de quem estuda é diferenciada. Daniel, ele não foi quebrar pedra como os outros cativos. Daniel, ele não ficou atrás de cela como os outros cativos que participaram e que foram capturados para o cativeiro da Babilônia. Daniel, ele teve um tratamento diferente. Nabucodonosor, sendo aquele que estava com a nação mais globalizada da época, a mais moderna, a mais imponente, sobrepondo-se absolutamente até ao Egito, ele vai conquistando impérios, forças, pessoas e agregando conhecimento ao seu reino. Então quando ele via, que tinham pessoas de uma estirpe elevada, entendidas, conhecedoras de outras culturas e outros idiomas, ele agregava a essas pessoas a sua cultura, a fim de que eles absorvessem a cultura dos caldeus, ou seja, o seu povo babilônico, mas que eles também pudessem absorver o conhecimento que possuíam outras culturas milenares, como o povo hebreu, por exemplo, que carregava uma história fantástica e assombrosa dentre todas as nações. E aí ele vai tratar Daniel, bem como os outros que também eram príncipes de Judá, Ananias, Misael, Azarias, de uma forma diferente. Às vezes na escola dominical a gente aprende a historinha de Daniel, e como o nosso senso lúdico precisa ser aguçado para a gente aprender melhor, a gente acaba criando aquele conceito de que Daniel está atrás das grades esperando a comida chegar como se fosse um prisioneiro. Mas a verdade é que ele está habitando dentro do palácio com outros príncipes, com príncipes dos caldeus, recebendo a melhor roupa, a melhor comida, o melhor tempero, o melhor horário, os melhores livros, a melhor cama, as melhores toalhas, o melhor banho. Ele está sendo tratado como um príncipe na terra dos caldeus. Não está sendo tratado como um reles empregado, muito longe ainda de ser um escravo, mesmo sendo. Porque por mais que ele tivesse toda a regalia, quando lhe é privado o maior direito que você tem, qual é o maior direito que você tem? A sua liberdade. Não importa o quanto te ofereçam e o quanto você tenha, porque nada é mais valioso do que a sua liberdade. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter casa, carro, dinheiro? Não. Isso você pode conquistar trabalhando, para que eu e você pudéssemos ter aquilo que só Ele pode dar verdadeiramente. O que, Camila? Liberdade. Por quê? Porque o príncipe desse século lhes cegou o entendimento. Para quê? Para que não cheguem ao conhecimento da verdade. De qual verdade? A verdade que é Cristo. Deixa eu te falar, a verdade não é uma mensagem, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando esteve cumprindo o seu ministério aqui, ele mesmo dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda, o que você tem de mais precioso não é o carro do ano, o que você tem de mais importante não é o status e nem o engajamento de uma rede social. O que você tem de mais precioso, e por isso você deve lutar, é a sua liberdade. Nada pode comprar a sua liberdade. Então, apesar de ser tratado como um príncipe e ter absolutamente tudo
a nível material, ter muito mais até do que ele tinha quando estava entre Israel e em Jerusalém. Mas a verdade é que ele era um escravo. Porém, eu quero que você desconfigure da sua cabeça a visão de um escravo amarrado, a visão de um escravo no tronco, a visão de um escravo preso. Daniel está sendo tratado como um príncipe, porém ele está na Babilônia. E ela o priva de sua liberdade, fazendo ele lembrar que na verdade ele não pode mais ser livre. Tudo isso consequência do pecado do povo. Pecado esse que Daniel não cometia, mas é uma realidade bíblica. O justo paga pelo pecador. Essa é uma realidade. Por isso aquele que é justo, seja cada vez mais justo, para que independente de qualquer consequência que venha sobre o mundo ou sobre você, você saiba que você está pronto para passar o que tiver que passar, com o coração puro e com a mente tranquila. Oh, aleluia! Quem está entendendo isso, diga amém. Pois então, aí Daniel é levado para lá, e dentro desse contexto, ele decide no seu coração, você conhece essa história, ou a maioria de vocês aqui, não se contaminar com o manjar do rei. E por que o termo aqui é contaminação, se Daniel na verdade podia comer carne? Por que o termo aqui é contaminação, se Daniel também podia beber vinho? Fazia parte da cultura dele isso também. Ele não era proibido de comer as coisas que Nabucodonosor estava lhe oferecendo, pelo menos não de maneira genérica, falando sobre carne. Quem disse que Daniel não comia carne? Quem disse que Daniel não bebia vinho? Se isso faz parte da alimentação do povo judeu. Só que por que o termo aqui é contaminação? Porque não é sobre comer a carne, não é sobre beber o vinho, mas é não ter o poder de preparar conforme o costume da lei que Deus determinou a Moisés. A lei determinada por Deus a Moisés em Levítico deixou claro e estabelecido a forma como o vinho deveria ser consagrado e, sobretudo, a forma como a carne deveria ser comida. Quando um judeu ia comer uma carne, ele não pegava ela do abatedouro já pronta, ou pegava ela do seu quintal, abatia de qualquer maneira, jogava as vísceras para um lado, as outras coisas para o outro e botava para assar. Não, tinha toda uma questão simbólica e ritualística que precisava ser respeitada. Vísceras para um lado, couro para o outro, uma parte ao sacerdote, outra parte torrada, outra parte queimada. A gordura não podia ser saboreada por aquele que queria. Enfim, toda uma questão. E na terra dos caldeus fazia isso? Não. Na terra dos caldeus pegava, matava e dava segundo o costume deles, e não segundo o costume do Deus de Israel. Por isso o termo contaminação. O que Daniel está dizendo é: o que eu não tenho poder para administrar, eu prefiro me abster. Se ele não pode administrar aquilo de acordo com o costume e a lei, que é o princípio de sua vida diante do Senhor seu Deus, então ele preferiu ficar sem ela. Não é o ponto principal dessa mensagem, mas isso já vale muito para a nossa vida. Isso mostra como nós devemos administrar as coisas. E aquelas que não glorificam a Deus não devem por nós nem mesmo serem tocadas ou administradas, mas deveríamos nos abster. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Você está pronto para namorar? Você vai administrar o seu namoro de acordo com os princípios do seu Deus? Então namore. Você está vendo que seu filho tem maturidade para namorar e para administrar um namoro sem quebrar os princípios de Deus? Então permita. Agora está vendo que não tem? Se não tem condições de administrar, então é melhor que se abstenha. Você tem condições de evangelizar pessoas no território delas e não do seu. A música delas não te influencia, a bebida delas não te influencia, não é a sua área de tentação. Ótimo, que Deus te use com poder e grande glória em terras estranhas. Agora, quando você ouve a música, a carne treme. A bebida que um dia você precisou orar para se libertar, o cheiro dela faz sua boca salivar. Então não fique na área da sua tentação, abstenha-se. O que o Senhor está... Não estou dizendo, preste atenção,
Eu não estou dizendo o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. É você que tem que ver o que você dá conta de administrar e ser humilde para admitir que quando não dá, você prefere se afastar. Rapaz, esse negócio é tão forte, moçada, que olha a orientação doutrinária e bíblica para nós acerca das paixões da sua carne. O texto não manda você tentar e nem resistir. Até o diabo, a palavra de Deus orienta dizendo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas acerca das fraquezas da carne, o que o texto diz? Foge das paixões da carne. Camila, eu não estou entendendo. Tá sim, Deus está dizendo: se você não sabe administrar, começa a se abster, vai se ausentando da área da tua tentação, para de dar lugar na área da tua tentação. Se você não pode ficar mais do que 15 minutos no banheiro, toma banho de 10 minutos e sai fora desse banheiro, garoto. Não prospere a área da sua tentação. Se namorar na varanda está te levando a fazer coisas que você não deveria fazer, você recebe esse menino depois do culto e diz: hoje nós vamos namorar na sala. Mas na sala não dá pra gente namorar direito. É por isso que nós vamos namorar na sala. Abstenha-se. Volto a dizer para que você entenda a motivação. Daniel podia ou não podia comer carne? Podia ou não podia beber o vinho? Só que aqui não é o que ele pode e o que ele não pode. Ele não tinha acesso à cozinha. Ele não tinha condições de administrar isso segundo o costume do seu Deus. Então, se eu não posso glorificar a Deus naquilo que está proposto a mim, eu prefiro me abster. Aquela festa vai mexer numa área de tentação que você ainda não tem maturidade para administrar. Agradeça e não vá. E se alguém olhar para você e falar: mas tu não aguenta nada, né? Você diz: é por isso que eu não vou. Tenha humildade para admitir o que você não tem poder para administrar. Daniel era um príncipe, estava sendo tratado como um príncipe, mas não lhe faltou humildade para se abster. Dali para frente ele vai aumentando o seu nível de santificação. Completa aí para mim, por favor, igreja. Dali para frente ele vai aumentando o seu nível de... Ficou fraco. Dali para frente ele vai aumentando o seu nível de... E a gente vai percebendo isso ao longo do texto. Agora eu vou dar uma corrida do capítulo 1 até o capítulo 10. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Quem está ligado, diga glória. Glória. Quem quer ir embora sem ouvir tudo, diga eu aqui. Isso aí, tá ligadinha. É isso. Daqui eu vou dar um corre, presta atenção. Ele começa a se santificar. Deus vai dando esse respaldo para ele. Ele acha graça aos olhos do eunuco. É Deus que faz ele achar graça. Porque toda vez que o seu propósito de santificação respeitar a paz com a maioria, Deus vai te dar graça. Camila, eu não entendi. O que é graça? Deus vai te dar não apenas capacidade de fazer o que o seu espírito deseja fazer para a glória de Deus, mas Ele também vai fazer com que pessoas que estão a seu redor, de quem você depende de uma autorização para poder fluir dentro daquilo que você quer fazer, Deus vai te fazer achar graça diante delas. Camila, eu não entendi, vai entender. Quando o que você quer fazer para a glória de Deus respeita o princípio da paz, Deus faz quem diz não para todo mundo dizer sim quando olha para você. Foi o que aconteceu com Daniel. O eunuco jamais poderia permitir isso. Ele ficou com medo de perder a cabeça. Só que aí o que vai acontecer? Ele diz, olha, somente 10 dias. Faz isso 10 dias. E em 10 dias, se der bom pra gente, tô parafraseando, vai dar bom pra todo mundo. E se der ruim pra dieta, dá tempo de recuperar, porque a gente só vai se apresentar pro rei daqui a muito tempo pra frente, não é agora. Então veja como a santificação de Daniel respeita o princípio da paz. Ele não quer a cabeça de quem vai servir ele num prato para ele ser santo. Olha o que o chefe, o guarda, o chefe dos eunucos fala para ele. Eu tenho medo do rei, meu senhor. Se ele vê o semblante de vocês mais triste, minha cabeça vai parar num prato, porque eu sou responsável. Aí olha a logística de Daniel para proteger o camarada. Somente 10 dias. E aí a decisão vai ser sua. Agora olha que coisa linda. Olha que coisa linda, o caldeu não é espiritual, o caldeu não é crente, só para você entender. O caldeu ele não é hebreu, ele é caldeu. Aí Daniel vai usar o método dele, vai dizer assim, ó, se veja diante de ti o nosso parecer. Sabe o que ele está dizendo? Quem vai julgar
O meu método é você. Quando o seu método é aprovado por Deus, até um carnal reconhece. Bede calabaia. Quando você respeita um princípio para cumprir algo para a glória de Deus, até quem não é espiritual vai dar testemunho de que viu a bondade e a misericórdia de Deus no que você decidiu fazer. Isso é muito sério. Segunda coisa, Paulo deixou muito claro: seguir a paz com todos. Ele falou: seguir a comunhão com todos. Comunhão não dá, irmão, para ter com todos, mas paz é obrigatório para cristão. Quem está me ouvindo, diga amém. Não é uma questão de opinião, veja isso. É uma palavra impositiva. Seguir. Faça, é isso que significa. Seguir a paz com todos e a santificação. Não está paz primeiro no texto e santificação depois, de maneira desassociativa ou aleatória. A paz vem primeiro porque ela é o primeiro princípio que precisa ser estabelecido antes de desenvolver um método de santificação. Camila, eu não entendi. Se teu método de santificação vai gerar perturbação para todo mundo que está ao teu lado, Deus não vai aprovar teu método. No critério da santificação, paz vem primeiro. Responda para mim, o que vem primeiro? O que vem primeiro? Se tu vai entrar num jejum lá na tua casa, exemplo. Aí nesse jejum, o jejum é teu, o propósito é teu. Mas porque tu não aguenta ver os outros comer coisa que tu gostaria de comer, aí você obriga todo mundo ao jejum. A partir de tal dia, aqui em casa não entra mais tal coisa. Tá errado. Você está quebrando a paz com todo mundo para atender um objetivo de santificação que é só seu. Tu não vai aguentar nem em casa e nem em lugar nenhum. Porque quando o propósito do coração é fraco, não importa do que você está cercado, vai cair. Mas quando o propósito do coração está decidido, você pode estar cercado das melhores iguarias da Babilônia. Você vai ter força para conseguir até o final. Então veja, primeiro tem que ter paz. Completa aí, igreja. Primeiro tem que ter? Vem, primeiro tem que ter? Primeiro tem que ter paz. Sem paz, a santificação não é recebida. E o que é a santificação? Resultado, processo de quem vai produzir santidade. Então santificação é processo, santidade é resultado. Só tem santidade quem fez o processo corretamente. E dentro do processo tem que ter paz. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tu é santo? Então não me perturba. Entendeu? Santifica você. A palavra de Deus não diz: aquele que é santo santifique os outros. A palavra de Deus diz: aquele que é santo santifique-se ainda mais. Camila, mas se eu sou santo, tenho poder para santificar os outros? Tem, mas sem perturbação. Olha o que o texto diz: que se uma mulher for santa e ela for casada com um homem que é ímpio, vamos supor que ela se converteu depois, antes de saber o que iria viver, e agora sendo uma santa mulher de Deus, percebe que casou com um traste, mas quer honrar o princípio. Um exemplo. Olha o que o texto diz: que ela não precisa mandar ele embora, não. Quando ele estiver deitado quietinho, o texto diz que se ela só tocar nele, ela o santifica. Meu Deus! E lavacando remaia churi revácia. Olha isso, rapaz. Olha isso. Então santificação não visa eu apontar o erro que está em você, visa eu reconhecer os erros que estão. Santificação não é sobre eu tirar a sua paz, é sobre eu não alcançar paz enquanto não obter um resultado de santidade verdadeira diante de Deus. E por que eu estou dizendo que Daniel vai desenvolvendo isso? Essa história você conhece, eu não vim pregar ela, eu só quero te contextualizar. Daniel, depois desse método de santificação, o texto diz que ele fica melhor do que todos os outros. Eu tenho até para mim que quando o eunuco viu como é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias ficaram, eu tenho para mim que quando ele viu que eles eram mais fortes, mais robustos, mais viçosos, cabelo mais sedoso, músculo mais definido, eu aposto que ele pegou os outros caldeus e falou: vocês vão comer o que eles estão comendo. Porque santificação tem disso.
Quando a pessoa vê que o que você está fazendo, alguém está entendendo? Oh meu Deus, eu nem ia segurar nesse ponto, mas aprove ao Senhor. Deus está dizendo, é mentira do diabo que santidade repele. Santidade não repele, ela só determina quem é quem e o que quer. Oh meu Deus, quando você se santifica, você não se torna repelente. Se a sua santidade for uma santidade que respeita o princípio da palavra de Deus, ela não se torna repelente, ela se torna atraente. As pessoas não vão olhar para você e vai dizer, eu não quero ser crente não, para ser chato igual fulano não. Elas vão dizer assim, não, quando eu for ser crente, eu quero ser crente igual fulano, porque fulano é crente. Quem já viu gente assim? Deus está dizendo, santifica você hoje, e você não vai se tornar repelente, você vai se tornar o bom perfume de Cristo. Aonde você passar, as pessoas vão desejar viver e desfrutar do mesmo aroma que a tua vida carrega.